tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior publicação no canal do YouTube do Centro. Esta conversa é intitulada O Projeto 50 Layers, a importância da arqueologia na consolidação do regime democrático, com a oradora Cristina Gameiro. Licenciada em História e Variante de Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa desde 1998 e concluído o doutoramento em Pré-História em 2012 pela Université Paris-1 Foi investigadora responsável do projeto Paleorescue, financiado pela FCT, Fundação da Ciência e da Tecnologia. Trabalhou como arqueóloga na Câmara Municipal de Almada, no Instituto Português de Arqueologia e foi docente convidada na Universidade do Algarve e na Universidade de Lisboa. Atualmente é investigadora responsável pelo projeto 50 Layers, é professora auxiliar convidada na Universidade de Coimbra e é colaboradora na UNIARC, o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Agradecemos a vossa presença. Durante a apresentação pedimos que os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados no final da apresentação. E agora passo a palavra à oradora. Bem, muito obrigada, Mariana, por esta apresentação e muito obrigada a todos pelo convite. Eu fui ou sou, não sei muito bem, sócia do Centro de Arqueologia da Almada desde meados ou finais dos anos 90, mas sou péssima, deixei de pagar as cotas, portanto deixei de receber informação, portanto neste momento não sei qual é o meu estatuto, mas eu sigo as vossas atividades e nomeadamente colaboro na revista Almadã, portanto fico muito contente por participar nesta iniciativa. Eu vou então se calhar partilhar um PowerPoint, não é um recurso visual que ajuda um bocadinho a sustentar esta apresentação. Não sei se conseguem ver. Sim, sim. Sim, estão a ver? Sim, sim. Só aqui mudar as vossas carinhas. E pronto, podemos então começar. Portanto, como eu já disse aqui um bocadinho em off, não é? Na conversa inicial, nós começámos o projeto em setembro, portanto, basicamente eu vou apresentar mais intenções do que propriamente resultados. Qualquer das maneiras, é uma forma de divulgar um bocadinho aquilo que estamos a fazer, tencionamos fazer. E espero que seja do vosso agrado e que achem interessante. Vou então começar por falar da gênese do projeto, portanto, esta é a estrutura da comunicação. Portanto, como é que tive esta ideia, como é que surgiu? Eu que tenho trabalhado mais sobre paleolítico superior, agora de repente tenho um projeto que na prática acaba por ser sobre história contemporânea, não é? Não faz assim muito sentido, ou não é óbvia esta relação, mas vou explicar então um bocadinho como é que isto os objetivos, apresentar a equipa, fazer um resumo das atividades que vamos realizar e um bocadinho para ir ao encontro do COA, que eu acho que é um bom exemplo de como a arqueologia pode contribuir para a democracia, não é? E para o estabelecimento do regime democrático. Em relação então às inspirações, não é? Àquilo que levou à candidatura deste projeto, não é? Portanto, a candidatura à Fundação para a Ciência e Tecnologia, que resultou na sua aprovação e na realização deste projeto. Tudo começou então com uma comunicação que eu realizei em 2023 num congresso da Associação Europeia de Arqueólogos, onde eu participei numa sessão que era sobre a descolonização da arqueologia paleolítica e no âmbito então dessa sessão eu revisitei o trabalho do Manuel Heleno, refletindo um bocadinho sobre a sua influência atualmente. Portanto, Manuel Heleno tinha trabalhado bastante
sobre político superior, portanto, é obviamente que está na gênese daquilo que tem sido a investigação sobre político superior em Portugal, e eu questionei então alguns aspectos, não é? Alguns bias ou alguns viés que ainda hoje podiam-se fazer sentir na abordagem que hoje fizemos. Por outro lado, também nessa altura, portanto, quando foi a call da FCT, que foi em dezembro de 2023, eu estava a frequentar uma formação sobre museologia, uma formação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, realizada no âmbito do PRR, onde tomei conhecimento de uma exposição que tinha estado patente no Padrão dos Descobrimentos entre 2018 e 2019, que se chamava então Contar Áfricas, portanto, ainda existe alguma informação no site do Padrão dos Descobrimentos, que é a imagem que vem do lado direito. Eu não visitei a exposição na altura, nem me recordo de ter visto alguma divulgação, mas a ideia pareceu-me muito, muito interessante, porque o curador, o António Camões Gouveia, tinha pedido a 40 pessoas que sugerissem uma peça que contasse a sua versão da África. E as propostas foram então muito diferentes e muito interessantes, então esta ideia ficou aqui um bocadinho a ecoar na minha cabeça, e já vão ver que depois vai ser um bocadinho a inspiração para uma das tarefas que é proposta no âmbito deste projeto. Ainda no âmbito da comunicação que eu tinha apresentado no EA de 2023, também revi o enquadramento político da época, não é? Portugal, durante o Estado Novo, os índices às taxas de analfabetismo, não é? Em 1974 a taxa de analfabetismo no país era ainda de 23%, atualmente é de cerca de 3,5%. Revi os dados sobre a composição social dos arqueólogos, não é? Que em 1974, por exemplo, tinham menos de 100, atualmente sobre cerca de 1.200, não é? Com base nos trabalhos da nossa colega Jacinta Bugalhão. E este percurso, esta diferença abissal entre 1974 também e o presente também ficaram aqui latentes, digamos que esta informação ficou aqui na minha mente. Como eu já tinha dito, então, nessa comunicação foquei no trabalho de Manuel Heleno, penso que toda a gente conhecerá, não é? Foi diretor do Museu Nacional de Etnologia, não é? Hoje Museu Nacional de Arqueologia, e professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa durante mais de 40 anos, e relendo alguns textos do Heleno, não é? A maioria parece datado, não é? Com ideais, com ideias impossíveis de reproduzir nos dias de hoje, nomeadamente o tipo de vocabulário, não é? O quadro cultural que produziu a nação portuguesa, o nosso político superior é na essência de tipo europeu, em relação ao museu etnológico, não é? Referia-se ao museu imperial, referia o povo português e a nossa civilização, não é? Comparada com a dos povos que descobrimos e cristianizamos. Portanto, este vocabulário, estas conclusões científicas, que hoje, obviamente, nós não aceitamos na sua essência, mas que marcas é que deixaram? Não é? Comecei a questionar o que é que ainda, de forma latente, ainda está implícito no trabalho que fazemos. Não foi, obviamente, o objetivo não foi estudar ao fundo o trabalho do Manuel Heleno, não é? Até porque ele tem sido trabalhado e estudado por outros investigadores. Temos aqui um exemplo de uma obra de 2013, onde vários colegas trabalharam sobre este protagonista, não é? da arqueologia nacional durante o século XX, mas a minha ideia era mais avaliar ou tentar questionar que repercussões algumas destas ideias têm ainda atualmente, que preconceitos reproduzimos, alguns se calhar até de forma inconsciente. E então, em dezembro de 2023, que há então esta call, este congresso, esta call da Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, o 25 de Abril e a democracia portuguesa, e
quando eu vejo quando tenho informação sobre esta call, foi cerca de uma semana antes do deadline, mas como tinham estas questões todas um pouco na minha cabeça, a determinada altura tive a ideia de desafiar o Sérgio Gomes, que é um colega nosso que atualmente trabalha na Câmara Municipal do Porto, mas que fez um doutoramento sobre a arqueologia durante o Estado Novo e que já tínhamos colaborado no âmbito de outros projetos, portanto é alguém com quem eu tinha uma boa relação. Desafiei-o então para concorrermos a esta call e a decisão foi tomada em 5 dias antes do deadline, portanto foi assim uma loucura, mas uma loucura que correu bem. Conseguimos em 5 dias reunir uma equipa. O Sérgio foi fundamental na parte da redação também da candidatura, porque obviamente o enquadramento teórico, não é, de alguém que trabalhou sobre a arqueologia no Estado Novo conseguiu dar um enquadramento teórico muito mais sólido à candidatura e pronto, foi então essencial neste processo. Em abril de 2024, soubemos então que a candidatura tinha sido aprovada para financiamento. Temos então 18 meses e algum dinheiro para pôr em marcha algumas das tarefas que passarei a explicar. Temos um financiamento de cerca de 25 mil euros, isto parece ainda algum dinheiro, mas cerca de 5 mil euros são overhead da Faculdade de Letras. Temos algum dinheiro também para pagar a um bolseiro durante 6 meses, portanto, na prática, depois também não sobra assim muito, não é? Mas vamos tentar fazer o possível. A instituição proponente é então a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e temos também como instituições colaborativas a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, neste caso também com a colaboração do CITSEM, e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, do seu ACCP. Os nossos objetivos são então, de forma muito sucinta, analisar as relações entre política e a prática arqueológica nos últimos 50 anos, discutir a importância da arqueologia na consolidação do regime democrático, sensibilizar para a contribuição da arqueologia na pluralidade crítica e reflexiva como estratégia de resposta aos desafios da democracia nos dias de hoje. Ainda por cima, neste contexto político, que em dezembro de 2023 já se avizinhava conturbado, não é? Mas mal sabíamos nós nessa altura que devíamos ter o Trump reeleito, não é? Todos estes ataques à democracia a que assistimos hoje em dia, não é? Que estão um bocadinho a cercar-nos por todo o lado. Em relação à equipa, portanto, necessitávamos também de uma equipa com experiência e com valências variadas. Conseguimos então reunir uma equipa com 10 colegas que aceitaram o nosso desafio e 5 consultores. Estes colegas pertencem a diferentes instituições, o Museu do COA, o Museu Nacional de Arqueologia, a Câmara do Porto e pelo menos também a 4 universidades. Portanto, temos colegas da Universidade do Porto, de Coimbra, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da Universidade do Algarve. Creio que alguns todos reconhecerão. Em relação então às atividades a realizar, a primeira, então, a utilização de técnicas de ciência de dados, não é? Vulgo inteligência artificial, para analisar algumas narrativas escritas e questionar as transformações dos discursos sobre a pré-história. Esta tarefa vai então ser realizada pelo nosso bolseiro, Daniel Carvalho, que tem trabalhado sobre o tema, que aliás entregou bastante recentemente um doutoramento onde ele já utiliza estas técnicas de ciências de dados para obter algumas questões, para responder a algumas questões. Isto funciona através de programas, neste caso tenho aqui uma cábula escrita por ele que posso tentar ler, talvez seja mais claro. Portanto, a extração de dados funciona através de programas Python, onde podemos escolher palavras-chave, podemos procurar e em que ficheiros. Isto permite que possamos armazenar esta informação posteriormente e que possamos cruzar vários temas, revistas e fontes, de modo a ter uma análise completa do conteúdo a procurar.
podemos igualmente fazer visualização de dados para comunicar estas descobertas de um modo mais inteligível. Isto torna assim possível como procurar vários tipos de dados e fazer combinações com os mesmos, o que abre a porta a análises complexas e grandes variações da mesma expressão, entre palavras, números e outros. Podemos entrever os discursos sobre a liberdade e o que o rodeia, entre outros conceitos que se considerem relevantes. Pronto, isto está aqui só um exemplo, não só procurar por liberdade, mas também viva a liberdade. Neste momento nós temos uma lista já bastante extensa de algumas palavras que vão ser procuradas, e vamos tentar analisar a sua utilização. Para além desta tarefa, então, que está em curso e para a qual ainda não tenho ainda resultados, também nos propusemos a organizar 4 workshops dedicados à discussão dos desafios da arqueologia, em 4 universidades do país. Portanto, o primeiro sobre educação no Porto, porque foi lá que teve lugar a primeira licenciatura e o primeiro mestrado em arqueologia, sobre igualdade de género em Coimbra, outro sobre descolonização da arqueologia em Lisboa, e, por último, em Faro, sobre um pouco perspectivas de futuro, que arqueologia é que temos. O primeiro foi já então realizado no início do mês de março na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, só que fazer uma ressalva que não foi o nosso objetivo fazer uma história institucional, esse trabalho já foi feito por outras pessoas, no caso da educação em arqueologia, recomendo, por exemplo, este artigo da nossa colega Jacinta Bugalhão, que foi publicado nas atas do Congresso da AP, em Coimbra em 2023. A nossa ideia foi sobretudo debater entre colegas, debater diferentes questões. Por exemplo, que transformações na área desde o 25 de abril de 1974, quais as exigências do mercado de trabalho atuais, qual é que foi o percurso dos arqueólogos e quais é que são as questões essenciais no seu percurso. Este workshop teve então três painéis principais. O primeiro com os alunos do primeiro ano de mestrado em Arqueologia, que foi em 1989, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eles contaram-nos um bocadinho como é que foi fazer parte daquele mestrado, de haver esta ideia de haver uma especialização, e depois um bocadinho o seu percurso profissional, que penso que alguns conhecerão, o António Silva, o Miguel Rodrigues, a Alexandra Cerveira Lima, etc., que vem aqui no lado esquerdo na foto em baixo. Portanto, foi assim um momento de partilha, desta evolução que houve nos últimos anos, portanto, desde 89 até ao presente. O segundo painel contou com colegas com percursos bastante distintos e com especializações muito diferentes, e foi uma troca de experiências também bastante interessante, e que penso que pode ter sido útil até para alguns estudantes que estavam na plateia, saber que a formação base em arqueologia depois permite um rol bastante diverso de especializações. E o terceiro painel contou com a presença de alguns diretores de curso de universidades que têm ensino de arqueologia, neste caso Minho, Porto, Coimbra e Évora, aceitaram então o nosso convite para estarem presentes. Houve então alguma apresentação de ideias, houve menos debate que aquilo que nós gostaríamos. As pessoas falaram durante bastante tempo, os oradores convidados, e depois não houve assim não houve aliás tempo nenhum durante a parte da tarde para passar as questões à plateia, para haver o debate que nós gostaríamos que tivesse havido. No entanto, queremos que podemos também já avançar algumas conclusões daquilo que foi dito nesses três painéis, nomeadamente que toda a gente concordou que há um aumento, isso é óbvio, foi só constatar o óbvio, que há um incremento das oportunidades de qualificação académica profissional em arqueologia após o 25 de Abril, que há uma pluralidade, ou seja, que há muitas maneiras, muitas formas de ser arqueólogo. Toda a gente também falou disso sobre vários prismas, mas que é importante
o estabelecimento de redes e da organização coletiva da profissão, não é? Ter às vezes colegas, amigos que trabalham sobre outras áreas com os quais podemos pedir a opinião, não é? Trabalhar em rede, porque ninguém sabe tudo, não é? Portanto, há sempre alguém que tem informação que pode ser importante a determinada altura, e essa partilha e esse estabelecimento de redes é então sempre muito útil e muito salutar. O papel essencial da formação contínua e informal ao longo da vida, e por último também acrescenta a adoção de currículos académicos flexíveis, por vezes mais ajustados às novas realidades do setor. Do exemplo foi bastante referido, foi o exemplo do currículo académico que existe agora em Coimbra, onde os alunos podem fazer uns majors e uns minors, um bocadinho à semelhança do sistema americano, que eles chamam menores, e fazer uma maior em arqueologia e uma menor em antropologia ou em geologia, por exemplo, que permite então uma flexibilidade que não existia até há alguns anos atrás. Uma outra tarefa que nos propusemos foi então realizar um inquérito que está neste momento a ser ultimado, e com base também no resultado deste inquérito, pretendemos produzir um catálogo e uma exposição com os 50 objetos mais ilustrativos de todas as camadas que podem ser contadas. A ideia inicial, e um bocadinho aqui já percebem qual é que foi a ponte com aquela exposição do António Camões Gouveia no Padrão dos Descobrimentos do Contar Áfricas, era uma ideia inicial, foi pedir a 50 pessoas que nos enviassem 50 objetos, não necessariamente objetos arqueológicos, mas que pudessem ser expostos, não é? Que tivessem uma história para contar, portanto, uma destas camadas dos últimos 50 anos. Depois achamos que isso seria pouco democrático e decidimos abrir a participação de todos. Está a ser, se calhar, mais desafiante. Não sei se vamos conseguir a participação efetiva da comunidade, mas a ideia era que toda a gente nos enviasse propostas. Essas propostas podem ser enviadas por e-mail. Nós já publicámos isto no artigo da revista Almadã, portanto, que saiu em final de novembro. Ainda até agora não temos nenhum dados, temos só um exemplo ou outro de algum colega que nós chateámos mais, mas nós vamos insistir um pouco mais na divulgação desta ideia e pedir então que as pessoas nos enviem objetos. Portanto, em arqueologia nós partimos de materialidades, e aqui queremos que estas materialidades possam ser os objetos do nosso cotidiano, mas que possam ser utilizadas para contar esta evolução da sociedade portuguesa depois do 25 de Abril, que é também a evolução da arqueologia enquanto ciência, mas também pode ser a evolução da nossa sociedade nos últimos 50 anos. Uma das coisas também que foi muito marcante no colóquio sobre educação no Porto foi o número de pessoas que esteve ali a dizer que tinha avós analfabetos e pais com a quarta classe. E esta diferença, não é? Estes diplomas que agora acumulamos, são também eles uma materialidade, não é? Algo que mostra o quanto a nossa sociedade também mudou nos últimos 50 anos. Outras coisas podem ser uma caneta que foi usada, pronto, por exemplo mais básico, uma caneta que foi usada numa escavação nos anos 80, e que mostra que durante a primeira escavação que alguém dirigiu e que pôde fazê-lo porque tinha a liberdade de fazer aquela escolha. As mulheres que tiveram um percurso diferente antes e depois do 25 de Abril. Aqui há tempos houve uma colega que também deu uma sugestão muito curiosa, não é? Tem diretamente a ver também com aquilo que nós evoluímos também enquanto disciplina científica. Ela dizia então que no início dos anos 90, quando fazia prospeção com um professor da faculdade, ninguém recolhia cerâmica vidrada, nada que pudesse ser mais recente do que a época medieval não era recolhido,
porque esse professor dizia que era a cerâmica da tia Maria. Isso é da minha tia Maria, tenho disso lá em casa. Nós hoje sabemos que a maior parte das escavações, nomeadamente em área urbana, não é? 90% do material recolhido são a cerâmica da Tia Maria, não é? Nós conseguimos retirar informação a partir daí. Ou seja, uma foto de uma faiança e dizer eu recolhi esta faiança numa escavação no ano 2000, mas se tivesse sido nos anos 80 ninguém recuperava, ninguém recolhia. O mesmo em relação à fauna, não é? Nós sabemos que a fauna muitas vezes não era recolhida, não tínhamos especialistas a estudar, capazes de identificar os animais a que aqueles ossos pertenciam, portanto, muitas vezes ela não era recolhida. Portanto, alguma dessa informação que era truncada, não é? Pode também ser utilizada para contar uma história, não é? Desta evolução da disciplina nos últimos anos. E a ideia é que estes objetos sejam a 2D, não é? No caso se forem fotografias, ou no caso de serem objetos em 3D, que sejam expostas numa pequena exposição então sobre este tema, a realizar no Museu do COA, que eu acho, e vou falar um bocadinho depois disso no final, que foi um bocadinho assim uma revolução também da arqueologia nacional. Não é? Vemos que muitas vezes, em muitos aspectos, as coisas mudaram depois da descoberta das gravuras do Vale, as gravuras paleolíticas do Vale do Coa, não é? Havia quem dissesse que havia o AC e o DC, que era o antes do Coa e o depois do COA, e por isso é que também queremos fazer a exposição ali, também um bocadinho levar algo ao interior, não é? Uma área normalmente mais deprimida, com menos atividades, portanto queremos também que essa iniciativa seja feita ali também por essa razão. Mas esta parte está bastante atrasada, portanto espero que em breve haja mais novidades, mas podem já começando a pensar então em alguma peça que queiram, em alguma história que queiram contar, em alguma peça que possa ilustrar essa história e fazer-nos chegar então para este e-mail essa peça, esta história. Como eu já disse também inicialmente, nós já fizemos um pequeno artigo da apresentação do projeto, que foi publicado então na última edição em papel da revista Almadã, portanto as nossas intenções, aquilo que mais ou menos definimos em sede de candidatura, portanto já dá uma ideia daquilo que pretendemos fazer. Estamos também a organizar uma sessão no encontro da Associação Europeia de Arqueólogos, que estará lugar em Belgrado durante o mês de setembro. Contaremos com a participação de alguns portugueses e alguns colegas também estrangeiros. A ideia é discutir um bocadinho o que é que nós podemos fazer, não é? Nesta altura em que está a acontecer este cerco à democracia, não é? E onde muitas vezes algumas ideias também são aproveitadas para exacerbar algum tipo de nacionalismo, normalmente com base em ideias erradas e manipuladas, não é? O que é que nós podemos fazer para combater essa desinformação, não é? E ser um veículo de suporte dos próprios ideais democráticos. Temos feito também divulgação nas redes sociais, portanto, se não nos seguem, sigam-nos no Facebook e no Instagram. Temos sido bastante ativos desde janeiro. Confesso que, apesar do projeto ter começado em setembro, só em janeiro é que iniciámos este trabalho, mas há alguma informação que tem sido posta nas redes sociais com alguma frequência. E agora que já fiz então a apresentação básica daquilo que são as linhas gerais do projeto, não sei se me estou a alongar demais, mas queria só fazer aqui um pequeno apontamento então relacionado com aquilo que era o título da comunicação ele próprio, não é? Qual é que a arqueologia pode fazer ou como é que pode participar na consolidação do regime democrático ou como é que participou na consolidação do regime democrático a seguir ao 25 de Abril. Eu acho que o Centro de Arqueologia da Almada é um bom exemplo, não é? Uma instituição criada em 1972,
mas com mais de 50 anos, com trabalho na investigação e na divulgação da arqueologia e património, na divulgação da arqueologia, do património e da história. O associativismo foi muito importante nos primeiros anos no pós 25 de Abril. Infelizmente, eu acho que essa participação da população em associações perdeu impacto, infelizmente, mas eu acho que o facto de vocês resistirem, continuarem a existir, fazerem este tipo de ações de divulgação e, sobretudo, a continuação da publicação da revista Almadão continua também a ser um exemplo de como este tipo de o ajuntamento, não é, da população em torno de um tema relacionado com o património e com a arqueologia também pode ser uma forma de validar e de reforçar o sistema democrático. O outro exemplo, então, como eu já fiz, então o spoiler era falar um bocadinho daquilo que foi o processo da Batalha do Coa, que eu penso que aqueles que estavam presentes na reunião não será algo propriamente novo, mas então eu acho que é um bom exemplo de discussão que se jurou na sociedade, é também um excelente exemplo, talvez o melhor, porque teve um desfecho feliz, não é? A contestação que existiu resultou, não é? Portanto, a barragem foi cancelada e temos neste momento um património classificado património mundial Unesco, não é? Da qual nos devemos orgulhar, e a mim é sempre um tema que me comove, porque acho que foi algo verdadeiramente excepcional e que nos devia orgulhar. O que também nos devemos questionar, e é aí essa questão também que eu quero deixar aqui latente, era se fosse hoje, o que é que teria acontecido? Não é? Será que tínhamos a população também a reivindicar a salvaguarda das gravuras, como nós tivemos, nomeadamente os estudantes, o meio estudantil, não só dos estudantes universitários, mas também da própria secundária de Vila Nova de Foscoa, que teve um papel fundamental. Obviamente que a decisão também é uma decisão política. Será que podíamos contar com os políticos atuais para tomar esta decisão? Provavelmente não. Portanto, aqui já avancei um bocadinho mais, mas pronto, parece que com este processo toda a gente conhece, não é? Na altura houve alguns cartoons, não é? Que foram produzidos, não é? Uma maneira um bocadinho irónica de pôr algumas questões. Houve um movimento em torno dos estudantes da escola secundária e de alguns estudantes universitários, não é? Que tomaram o slogan das gravuras não sabem nadar, que fizeram um acampamento na Páscoa de 1995, está quase a fazer 50 anos, portanto, dias 10, 11 e 12 de abril. Temos algumas fotos de algumas manifestações, neste caso de uma colega nossa, também arqueóloga, a Teresa Silva. Aqui algumas imagens que são frames, são partes de um filme, de um documentário feito por um francês, o Jean-Luc Bourvret, que se chama mesmo A Batalha do Coa, uma lição portuguesa, que eu recomendo a visualização, porque está mesmo muito patente esta luta geracional entre os estudantes, os jovens de um lado, e as velhinhas ainda de lenço preto e a dizer que queriam a barragem, porque provavelmente os maridos e os filhos trabalhavam na construção da barragem e tinha a ver com a sua própria sobrevivência. Não é? Nós compreendemos isso e sabemos que era um sítio onde não havia muitas oportunidades e onde trabalhar na construção daquela barragem era algo que era importante para aquelas pessoas. Alguns tinham terrenos também que tinham sido ou que iam ser expropriados pela EDP
terrenos de fundo de vale que não serviam para nada, que não valiam nada e que iam ser relativamente bem pagos. Portanto, temos que relativizar e compreender que para aquelas pessoas também aquilo era importante. Mas no filme está mesmo patente essa luta geracional que é muito interessante. Obviamente que também esta questão foi utilizada politicamente, não é? Temos o Mário Soares, da altura, portanto, que tinha uma má relação com o Cavaco Silva, portanto, que aproveitou também a sua ida lá, não é? A recepção, em baixo ele é recebido no meio dos estudantes da escola secundária, ele percebe que tem a opinião pública, ou grande parte da opinião pública daquele lado, não é? E toma partido na defesa das gravuras, e depois é com o engenheiro António Guterres, não é, que ganha as eleições de 1995, que a decisão de suspensão da barragem e de um período de estudo até 1997 de estudo das gravuras e da procura de sítios da habitat, da elaboração de um relatório que é publicado em 97, que depois dá origem ao cancelamento, à ordem de cancelamento ou de definitivo da barragem, não é? Obviamente que há aqui um contexto político que se calhar não voltará, não voltará a existir, não é? Mas ele também existe, que é fruto desta discussão que se gerou na sociedade. As gravuras foram depois classificadas como Monumento Nacional em 1997, foi um processo muito célere, que levou também a que o processo de classificação como Património Mundial Unesco tivesse ocorrido a 5 de dezembro de 1998, portanto que foi algo relativamente rápido. Os pressupostos que a Unesco caracteriza, que a Unesco utiliza para classificar como património mundial são a arte paleolítica do Val do Coa, é um extraordinário exemplo do repentino e florescente gênio criativo nos alvores de desenvolvimento cultural da humanidade. A arte paleolítica do Val do Coa acarreta informação excepcional sobre aspectos sociais, económicos e da vida espiritual dos mais antigos antepassados humanos. Portanto, são estes então os argumentos utilizados para esta classificação. Claro que o trabalho não termina em 1998, ele continua, não é? Uma equipa do Parque Arqueológico do Val do Coa, encabeçada depois, a partir de altura pelo Thierry Aubry e pelos colegas, que começam então a procurar os autores, não é? Ou os locais onde habitaram os autores daquela arte, e é então feita prospeção em todo o vale, para além de mais sítios de arte rupestre. Neste momento conhecemos cerca de 60 sítios de arte rupestre que correspondem a cerca de 600 painéis gravados ao longo de 22 quilómetros do vale do Rio Coa, e conhecemos também 20 sítios de habitat, ou seja, conhecemos sítios onde as pessoas que terão feito estas gravuras habitaram durante o Paleolítico. Portanto, este final feliz que eu referi logo no início foi então esta transformação do projeto de engenharia num projeto cultural. Isto teve outras repercussões mais profundas, nomeadamente a criação do Instituto Português de Arqueologia em 1997. Portanto, pela primeira vez a arqueologia teve uma tutela autónoma, não é? De facto, depois houve um retrocesso a posteriori, e é também em 1997 que Portugal vai subscrever a Convenção de La Valeta, não é? Uma convenção que existia desde 1992, mas que o Estado português não tinha ratificado, e teremos então nova legislação também em 99 e em 2001, não é? Respectivamente, o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos e a Lei de Bases do património cultural, que eu creio que também tem a sua gênese nesta pequena revolução, aquilo que significou para a arqueologia portuguesa, e que eu acho que é então um exemplo de como a arqueologia, não é, pode ter intervenção social
e de como este debate, não é, contribuiu também para a afirmação do regime democrático em Portugal. Para terminar, portanto, dizer então que este projeto é apoiado por estas entidades, porque a call da FCT, portanto, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia abriu, é então apoiada também pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Temos então também a Fundação para a Ciência e Tecnologia e as universidades e os centros de investigação dos nossos investigadores, mas contamos com a participação de todos, portanto, toda a informação é bem-vinda e esperamos que toda a gente participe no inquérito e no envio da tal peça ou da tal fotografia com uma pequena história pessoal, não é? Que signifique as mudanças que ocorreram antes e depois do 25 de Abril ou a evolução da arqueologia enquanto ciência nos últimos 50 anos ou a alteração da composição social de quem faz arqueologia nos últimos 50 anos. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Se tiverem então agora algumas questões. Obrigada pela apresentação. Está agora aberto o espaço de debate Sim, para quem quiser. sim, Sim, pode ser, sim. sim. Mas aqui há outra pessoa, Leandro Neto. Leandro Neto também quer dizer uma coisa, ou não? Ou és tu? Começa lá, as senhoras. Vou eu começar, sim, está bem. Eu tenho primeiro, eu tenho duas perguntas. Uma é, a Cristina conhece os vídeos das nossas conversas sobre a história do CAA? Não. Não, Não, porque acho que isto não. também pode ser interessante para si. Nós temos no canal YouTube, temos, acho que são dois vídeos. Uma conversa do Vítor Santos sobre os primeiros anos. Sim, eu sei que o Vítor foi membro fundador, não é? Sim, é isso, o sócio número 1. Ela fez uma palestra sobre os primeiros anos do CAA e o Jorge Raposo continua isto a partir de 82. E eu acho nestes vídeos vocês podem também encontrar algumas pistas para a vossa investigação. Não, nós queremos é que as pessoas nos mandem. Nós queremos que as Mas pessoas nos enviem. estão nós não no vamos- canal YouTube e Sim, agora sim. podem, sim. Mas nós não vamos fazer história institucional. Portanto, Sim, o objetivo não é fazer história institucional. Nós sim. vamos fazer alguma análise de textos, mas textos Sim. científicos, e isso é preparado pelo bolseiro, portanto, e esses dados é que serão, enfim, Sim. algo mais científico. O resto, a ideia é mais promover o debate, que as pessoas questionem, que nos mandem, ou seja, que haja uma visão plural, não é? E pessoal daquilo que para vocês foi as mudanças. Portanto, o Vítor, como sócio número 1 do Centro de Arqueologia da Almada, pode propor, imagino, tenha uma ata da Constituição, um registro, sei lá, algo que para ele significa a liberdade de poder participar, ou uma maneira, não é? Algo que associe também à liberdade e à democracia. Ou seja, queremos que sejam as pessoas a participar, não é? Porque, obviamente, tenho muito prazer em ver, em ver os vídeos, não é? Nós nunca podemos. Não é para ver, é para analisar sob o ponto de vista da vossa pergunta. É só isso. Isto é a sugestão. Mas se calhar, se vocês não fazem este tipo de coisas, não percebem. Sim, nós não vamos, ou seja, a ideia não é fazer história institucional, ok? Nós não vamos terminar com uma Não estou a falar da história Sim. institucional, mas está bem, senão. Mas isto lida-me também à minha segunda pergunta. Sim. Isto é uma
vocês também estão a fazer uma contemplação crítica do que aconteceu nos últimos 50 anos? Porque pode-se também perguntar as expectativas que os primeiros arqueólogos depois do 25 de Abril tinham acerca da sua profissão, acerca disto, realizou-se ou não. E é isto uma coisa, digamos, só no sentido do progresso, cada vez mais democracia, ou vocês também estão a analisar criticamente ou é isto para o último workshop, quando se fala do futuro? Sim, eu acho que será o tema do último workshop. Ou seja, nós não, ou seja, ninguém está a trabalhar isto como se fosse uma tese. Ou seja, este não é o nosso trabalho a tempo inteiro, portanto, obviamente, nós não temos tempo para fazer uma análise de dados. Uhum. Nós ambicionamos publicar os resultados dos workshops. Uhum. E, portanto, o único que fizemos ainda foi o do Porto. Vamos ver como é que correm os próximos. Portanto, e foi gravado também. Pronto, vamos tentar que as pessoas nos enviem alguns textos, que obviamente são uma visão pessoal, mas se não o fizerem, podemos usar alguma parte daquilo que foi dito, não é? Que foi um pouco sem rede. Houve pessoas que prepararam textos, outros falaram um pouco sem rede. Portanto, temos essa gravação, caso seja mais fácil para as pessoas. Portanto, gostávamos depois, no final, que esses 4 workshops fossem publicados num livro. E esse livro é que é um balanço, ou seja, eu não vou fazer análise disto ou daquilo, não é? E nós queremos mais que as pessoas pensem em determinados assuntos e nós podemos um pouco compilar a informação, porque nós não vamos abordar, ou seja, nós não temos tempo, não é? E temos ninguém, a única pessoa que tem um salário neste projeto é o nosso bolseiro durante 6 meses. De resto, todos nós fazemos outras coisas. Portanto, nós não temos disponibilidade, não é, para pegar num tema e desenvolvê-lo ao longo de um ano, ou 18 meses, não é? Nenhum de nós consegue, nenhum dos membros da equipa consegue fazer isso. Portanto, o que nós queremos é um pouco, digamos, que as pessoas se questionem, que haja alguma discussão sobre estes temas, e que haja aqui, digamos, uma participação de todos, não é? E o nosso papel será um pouco mais colocar questões, digamos, caçar, é mais espicaçar e depois tentar um pouco compilar a informação. Okay? Isto não é uma tese de doutoramento, não é um projeto de 4 anos, com gente a trabalhar a tempo inteiro, é algo um pouco mais fluido, digamos assim. Não temos mesmo tempo para fazer isso, não é? Para fazer essa. Porque isso eu acho que não é? Exigiria um investimento a tempo inteiro que nenhum de nós consegue fazer nesta fase. Não tenho a certeza, podiam ser também uma questão das perguntas que se faz Não, no próprio processo, no vosso próprio processo. Não, é só isso. no inquérito. Diz no Ou inquérito que vamos fazer. ou nos Sim. workshops, etc. Sim. Sim, essa pergunta eu acho que vai ser parte no final, não é? No último, não é? De perspectivas de futuro, quais é que são, qual é que foi o caminho que fizemos. Assim, isso acaba por estar sempre transversal, não é? Obviamente que no Porto se falou também um pouquinho disso. Agora, que é óbvio que as mudanças foram imensas, não é? Numa comunidade que tem aqueles 100 arqueólogos que a Jacinta Bugalhão identifica em 1974, daqueles 100 arqueólogos, só para aí 30 é que exerciam profissionalmente a tempo inteiro. O resto eram amadores. Por exemplo, sim. Portanto, esses dados existem, está estudado, está trabalhado. Atualmente somos mais de 1000. Obviamente que há muita gente que trabalha em arqueologia, tendo em conta as condições, os salários, a precariedade. Há muita gente que trabalha em arqueologia durante meia dúzia de anos e depois abandona. Portanto, estes 1000, às vezes são os 1000 que também não são sempre os 1000, ou seja, não há uma estabilização da profissão, se calhar da melhor forma, não é? Agora, que o caminho é imenso, quer dizer, isso é indiscutível, não é? Quer dizer, o número de gente a trabalhar de forma profissional,
o número de licenciados em arqueologia. Quer dizer, ninguém antes de 1980 era licenciado em arqueologia. Eram licenciados em História, a maior parte, depois a partir de determinada altura eram aliás, eu sou licenciada em História variante Arqueologia. A minha licenciatura não é de Arqueologia. Hum, Os primeiros mestrados de Arqueologia são em 1989. Portanto, obviamente que é tudo, é um caminho brutal, não é? Que não tem, quer dizer, não, a evolução é enorme, não é? Mas essa evolução também existiu na sociedade. Quer dizer, as minhas avós eram analfabetas, as duas, os homens não, mas as mulheres não sabiam ler e escrever. Portanto, é um bocadinho refletir sobre isso que às vezes nós esquecemos. Nós sabemos ou pensamos que foi só connosco, que essa é só a história da nossa vida, mas não é. Não é. Nós vimos isso, foi muito curioso no Porto. Houve uma pessoa que disse isso ao jantar, enquanto nós jantávamos, disse: eu nunca pensei, eu pensei que só a minha família ia ter assim. E daquelas pessoas que estavam lá, falaram para aí 30 pessoas, se calhar houve 20 que contaram a mesma história. Disseram: os meus avós não sabiam ler, os meus pais têm a quarta classe, a minha mãe não pôde estudar mais porque isto ou porque aquilo. Portanto, o caminho que se fez enquanto sociedade, em termos de profissionalização, é brutal. Em termos científicos, obviamente que também, não é? Até porque não havia especialistas, não é? Alguns têm a ver com o evoluir da prática arqueológica, não é? Que existe também nos outros países, quer dizer, há métodos de datação, temos análises químicas, temos análises de matérias-primas, sei lá, há uma parte, não é, da evolução da ciência, não é, que é comparável com aquilo que aconteceu noutros países, não é? O nosso ponto de partida é que era mais recuado, não é? Estávamos muito mais atrás, portanto o salto foi muito grande. Portanto, a ideia é um pouco que depois reflitam um bocadinho sobre isso. Quer dizer, o facto, por exemplo, esta história dos estudos em fauna. Eu, quando entrei na faculdade, a única pessoa que estudava fauna em Portugal era o João Luís Cardoso. Agora temos muito mais gente, e uma das coisas que foi super importante foi o estabelecimento de uma coleção de referência, não é? Começou a ser feita em 1999 no âmbito do IPA. Não é? Não havia uma coleção de referência nacional. Que é usada com ossos de animais atuais. Pronto, não sei qual é que é a formação da Eva, nem sei qual toda a gente tem essa sensação, mas a coleção de referência é uma coleção feita com ossos de animais atuais, é utilizada para comparar com ossos que aparecem em sítios arqueológicos, não é? Porque às vezes estão fragmentados, estão incompletos, pronto, e ajuda a identificar, não é? Sabemos o que é que as pessoas comeram no passado. Muitas vezes dá indícios também de paleoclimáticos, não é? Qual é que era o clima na altura, qual é que seria a vegetação na zona, etc. Mas isso é algo super recente à escala, não é? À escala de uma vida. Eu que já começo a ser velhota, não é? Mas é algo com 25 anos, não é? Portanto, isso permitiu também com que se formassem mais pessoas e que mais pessoas pudessem fazer esse tipo de trabalhos. Portanto, e há uma acumulação de dados que não era possível antes. Portanto, isso é indiscutível, não é? Agora, o que é que o futuro nos trará, não é? Temos, em alguns países, sabemos que as humanidades já estão a ser subfinanciadas, que há departamentos que estão a ser fechados que não são lucrativos. Não é? Eu preocupo-me agora também é que as pessoas questionem em relação a isso, não é? Que haja esse questionamento do ponto de vista político, aquilo que está a acontecer um bocadinho, não é só na Europa, não é? Temos, por exemplo, dos Estados Unidos, não é? Algumas coisas que estão a acontecer que são sintomáticas, não é? Do fechar departamentos de línguas mortas porque não é rentável. É isso que nós queremos, não é? Queremos viver numa sociedade assim que não valoriza a herança cultural passada, não é? Não se vai estudar grego porque não dá dinheiro,
porque não é algo rentável, vamos investir apenas na indústria das energias renováveis, porque, sei lá, estou a fazer uma comparação obtusa, não é? Mas vamos investir apenas naquilo que dá dinheiro, é isso que nós queremos. Acho que é importante também começar a defender também, não é? Portanto, começarmos a preparar-nos para nos defendermos daquilo que está aí a chegar, não é? Porque isso é que eu acho que isso é mais preocupante. E é essa discussão também que nós queremos trazer. Uhum. Não sei qual é que é a opinião dos outros presentes, não é? De alguns que viveram o 25 de Abril. Por um lado, a arqueologia diversificou-se muito, se eu entendi bem. O caso do exemplo de Coimbra. O modo de ensino e o modo depois das práticas correspondem à necessidade desse tipo de ensino. Mas também o objeto, que era inicialmente arqueológico, rapidamente se transforma num objeto diferente. Pode ser um objeto patrimonial, e a certa altura, indo um pouco mais longe, é um objeto político. Pode ser. Porque esta ligação entre a arqueologia e a política, no fundo, atravessa toda a sociedade. Sim. Portanto, talvez o enfoque da recoleção de 50 sugestões, que serão muito mais, mas depois serão reduzidas a 50. Sim, mas todas vão talvez ser publicadas num catálogo. Sim. A ideia é publicar tudo num catálogo online, num catálogo digital, e depois só 50 é que vão ser, digamos que postas numa exposição. Sim. Mas pode ter vantagem que, ao se publicitar as contribuições públicas sobre esses 50 objetos finais, não se feche tanto na arqueologia, mas se perceba que rapidamente o objeto inicial arqueológico se transforma noutra coisa, em património e em política, em democracia. Parece-me que poderá ser vantajoso ter essa noção, não é? Porque senão, a certa altura, todas as pessoas querem mostrar ou o osso, ou a seta, a ponta de seta, outra coisa qualquer. Não. Sim. E é muito. A maior parte das pessoas que poderão contribuir, sobretudo os não especialistas, vão começar por pensar não em arqueologia, mas numa outra coisa. Isto, para mim, acho que é importante, ou é giro, ou fez-me pensar, ou lembrou-me que os meus avós eram analfabetos e por aí fora. Portanto, se começarmos pela arqueologia, isso pode dificultar para muita gente soltar-se para propor um objeto. Só foi um Sim, mas a ideia é que seja quem tenha trabalhado em arqueologia, não é uma coisa assim para os portugueses todos, ou seja, era para alguém, alguém que, e eu estou a comunicar para os sócios, não é, e amigos do Centro de Arqueologia da Almada, portanto é gente que teve algum contacto, não é? Com a arqueologia de alguma forma, não é? Mesmo que não exerça profissionalmente, teve algum contacto, participou em escavações, penso eu, não é? Portanto, alguns deles que eu vejo aqui, sei que sim. Portanto, a ideia é ser isso, não é uma proposta, nós não vamos propor isto à população portuguesa no seu todo, ou seja, é algo a partir do nicho, não é uma coisa de nicho. Claro que depois a exposição, sim, é para ser vista por todos, e a ideia é passar um bocadinho esta mensagem, não é? De que há o que é que mudou, não é? O que é que algumas mudanças, identificar algumas pequenas histórias, ou seja, a partir da historiazinha pequenina, não é? Conseguimos criar uma história, uma tendência, não é? Uma história com um H grande, se calhar, não é? E aquilo que às vezes são as nossas histórias de vida, não é? E isto é algo que, portanto, a arqueologia parte de materialidades, e é esse o seu objetivo de estudo, não é? Mas estas materialidades do quase presente ou subpresente, ou das botas que eu utilizei na minha primeira escavação, podem ser um símbolo de que eu fui livre para tomar a minha escolha, não é? Por exemplo, no Porto, várias pessoas disseram: a minha mãe queria ser enfermeira, mas os meus avós não deixaram, ou a minha mãe queria ser médica, mas não pôde. Não é? Eu pude fazer esta escolha, felizmente, não é? Sei que também, que provavelmente, se tivesse nascido 50 anos antes, não teria tido essa escolha, não é? Até pela minha condição social de origem. E, portanto, a ideia é um bocadinho essa, não é? De que estas materialidades contêm a história,
Mas sim, também eu percebo quando diz que é tudo político, sim. Isso é sempre, não é? Até as escolhas mais básicas que nós fazemos, escolher ir ao supermercado X em vez de ir ao Y, pode ser uma escolha política, não é? Eu sei. Temos aqui no chat uma pergunta Sim, do eu vi. Leandro Neto. Ela pergunta sobre o link para o filme La Bataille du Coa. Não, o filme está à venda em DVD, que é algo que já nem, quase ninguém tem, não é? No Museu do Coa. Contudo, há uma versão online que é reduzida, que se chama, eu vou escrever no chat, Bagarre ou Barrage. É uma versão reduzida que está em francês, mas pronto, tem muito parte em português, que são estas, são, são entrevistas a pessoas e excertos de telejornais e tudo está em português, mas está em francês e é mais curto. Esta do Bagarre ou Barrage é para aí meia hora e isso se encontra no YouTube. Há uma versão curta, atenção, eu já me enganei uma vez a mandar para uma pessoa, por isso é que eu estou a dizer. Há uma versão tipo de uns 10 minutos, uma coisa assim, mas há uma de meia hora, procura de meia hora. E a Batalha do Coa, uma lição portuguesa, é maior, é para aí 50 minutos, uma coisa assim. Mas eu acho que é muito bonito. Ele espalha muito bem aquilo que me impressiona mais cada vez que vejo o filme, é mesmo esta luta geracional. Está muito bem materializada. Portanto, eu espero que o Leandro encontre. Se não encontrar, também pode tentar contactar ou pelo Facebook do 50 Layers ou uma coisa assim, pode tentar. Mas é também, olha, uma boa sugestão. Também podemos nós também no Facebook também recomendar a visualização do filme, por exemplo, em breve podemos fazer isso. Mas é muito curioso também que tenha sido um francês a pegar no tema, não é? É uma coisa sempre que eu me questiono. Existe um filme Ai, agora não me lembro do nome dele. A Arte da Luz. Como é que ele se chama? Um realizador famoso. Do João Botelho. Tive que googlar. Chama-se A Arte da Luz, tem 20 mil anos, do João Botelho, mas esse foi uma encomenda. Portanto, esse foi um filme pago, uma encomenda. Agora, um documentário, portanto, e o Jean-Luc Bouvret já fez outros. Tem um que é O Vale das Maravilhas. Portanto, isto chegou a passar na televisão portuguesa, mas é alguém que se interessou muito pelo tema e que acha fascinante, porque de facto, não é? Como é que nós conseguimos parar uma barragem? Eu acho que é algo, para mim, continua-me a arrepiar, não é? E acho que me questiono muitas vezes se fosse hoje, o que é que aconteceria? Se fosse uns anos antes, também eu acho que não teria havido o mesmo desfecho, não é? Aliás, há um exemplo que é dado normalmente, é o da arte do Val do Tejo, não é? Que foi identificada em 72 também, salvo erro. A arte do Val do Tejo antes da construção da barragem do Fratel, e que foi feito o registro, não é? E os painéis foram submersos pela construção da barragem do Fratel. E é ali um bocadinho paradigmático, não é? Que seja mesmo no final da ditadura e depois, 20 anos mais tarde, temos o COA, não é? Numa altura em que já há, se calhar, uma consciencialização e uma instalação da democracia, não é? Que permite que haja esta luta. E que obviamente não era consensual, obviamente não foi uma luta consensual, não é? Mesmo, há bocado falei das pessoas velhinhas de Nova de Foscoa que achavam que a barragem era o português e queria resolver todos os seus problemas, mas havia muita gente em Lisboa ou noutros meios que também achava que a barragem, que não se ia parar uma barragem por meia dúzia de rabiscos, não é? Portanto, obviamente que não foi uma luta consensual, mas o facto só de ser possível esta luta, não é? É algo que só é possível em democracia, não é?
E pronto, mas não sei se mais alguém tem alguma questão. Não? Acho que o Vitor tem, acho que o Vitor tem. Estão a ouvir? Sim. Sim, sim. Obrigado, olá Cristina, obrigado por Olá. esta apresentação. Isto ao vivo é sempre diferente do que estar É a ler. sempre diferente, sim. Pronto. Para o bem e para o mal é sempre diferente, neste caso é sempre para o bem. Eh, e só para dizer que eu estou do centro, não estou desde 72, vim depois de 72, já depois do 25 de Abril, e realmente nós nos primeiros anos tivemos muita boa vontade, tivemos sempre muita gente nova, mais nova do que nós. Estávamos cá aí na altura, éramos rapazes, rapazes e raparigas, ainda sem maioridade, e tivemos sempre muita gente à nossa volta a participar nas nossas atividades. Fizemos colaboração com outros centros que havia, da arqueologia que havia no país. Tivemos em Serpa, em Santiago, Cacém, enfim. É claro que isso hoje já não há tantos centros como havia na altura e também já não há tanto voluntariado fora da academia como havia na altura. Pois. Nós, na altura, não era, estávamos a fazer o liceu, aqueles que estavam no liceu, outros que estavam na escola técnica, mas depois estávamos em arqueologia, depois conhecíamos, éramos poucos também, a maior parte dos arqueólogos que nós conhecíamos, sobretudo nesta zona de Lisboa e sul éramos todos de tocato lá, porque havia muitos deles arqueólogos, já credenciados, e os tempos agora são outros, 50 anos é muito tempo, Sim, sim. felizmente Sim, mas muita mudança. conseguem manter, apesar de tudo, conseguem manter o centro e só a publicação da Almadã, eu Claro, acho claro, que é, e outras eu sei que é atividades, um sim, bocadinho o esforço dos com jovens. muita Aliás, uma carolice, coisa que eu não contei, naqueles 5 dias que nós fizemos a montagem do projeto, eu ainda chateei o Jorge Raposo. Eu achei que era importante haver alguém da associação. Ainda chateei o Jorge, que é alguém que eu conheço também há alguns anos. Ainda chateei o Jorge a perguntar se ele queria. Ele disse: eu já estou em muita coisa, não, não, não quero. Mas, mas ainda houve este esforço. Porque pronto, aquilo foi tão pouco tempo a montar isto que nós disparámos assim um bocadinho em várias direções, obviamente as pessoas que nós conhecemos, não é? Que estão mais perto, mas com essa consciência de que o associativismo foi algo muito, muito, muito importante. Eu comecei também, ainda enquanto aluna da escola secundária, do secundário, na ARCA, na Associação de Arqueologia da Amadora, que faziam os cursos de introdução à arqueologia. Alguns demoravam meses. Eu hoje, quando penso em retrospectiva, eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo, que aquilo demorava para aí 3 meses, todos os sábados. Todos os sábados, eu ia com 15 anos, ia, pronto, lá havia uma tarde ou outra que a gente faltava e tal, mas e agora eu acho que é muito mais difícil conseguir que as pessoas façam isso. Também eu acho que há tanta. mais Há dispersão, mais expressão, não é? Há muitas ofertas, não é? ofertas. Entre o online e o mundo real, há muito mais oferta. Que não E havia na naquela altura. altura, pronto, não havia muito para fazer, só havia 3 canais de televisão, mas havia de facto, pronto, depois, e aquele curso onde eu participei, de facto, foi muito longo. Depois ainda houve outro mais curto, e depois nunca mais conseguiu fazer cursos assim tão longos. É mesmo engraçado. Depois os outros foram todos mais curtos. Eu ainda cheguei depois a participar como formadora, porque achei que era importante voltar a fazer isso. Mas pronto, a Arca também já mudou totalmente. Nó- Algumas pessoas que estavam lá naquela altura já não estão. Pronto, as situações vão, vão, mas vão, vão olha, mudando, como é óbvio. Cristina, na altura a oferta formativa era nula. E se não fosse este tipo de formações que se fazia ao sábado de uma forma livre, era a única forma de obter formação. Mas isto era para miúdos, este era uma coisa para miúdos, não era Eh, nós, nós, assim. nós participámos durante 3 anos e quase 4 anos numa ação de formação do Museu de Setúbal.
todos os sábados, éramos nós da Almada, da Alcácer do Sal, da Amadora, inclusive, de vários grupos, que juntávamos todos lá no museu ao sábado e tínhamos formação, tanto com o Zebi, com o Mário Varela Gomes, com o Pinho Monteiro, eh, e de uma forma diversificada, porque ia desde a arqueologia pura até matemática, geologia. Foi uma ação de formação muito interessante, muito interessante. Eu, de qualquer forma, em relação à tua comunicação, tinha uma questão que não me Sim, apercebi. Tu escolheste o Manuel Heleno, porquê? Porque na Uh, altura havia, quer dizer, o Manuel Heleno era um dos poucos que podia fazer arqueologia, que tinha um estatuto sim, 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 mas diferente. Mas aquilo foi, pronto, aquela, aquela, aquela comunicação era sobre a descolonização da arqueologia. E o Manuel Heleno trabalhou muito sobre o Paleolítico, mas a sua maior preocupação era mostrar que as indústrias de Paleolítico que existiam em Portugal eram comparáveis com o Paleolítico francês. Ou seja, por isso é que nós ainda hoje também continuamos a dizer aurinhacense, grafitense, sultrense, magdalenense, é porque ele próprio já começa a utilizar aqueles termos, ou seja, ele está, a sua, a sua maior ambição, não é? É fazer equivaler aquilo que encontra aqui com aquilo que é conhecido em França, porque isso é que era a Europa, não é? Ele, isto por oposição também, algumas pessoas, portanto, havia aquela ideia, aquela história também de conceito em relação à África, não é? Portanto, um Estado colonizador, não é? Não podia nunca ter uma origem africana, não é? E então todo o trabalho do Heleno, que é muito pouco, não é? Ele praticamente não publica, não é? Um homem que trabalha 40 anos e praticamente não publica, não é? Muitas escavações não foram feitas por ele, não é? Porque ele tinha depois os seus coletor. localmente, não, pessoas que trabalhavam para ele localmente, algumas eram do Museu Nacional de Arqueologia, não é? Que eram preparadores, havia essa nomenclatura de pessoas que escavavam localmente os sítios, não é? Mas ele é que tinha, digamos que, a fama, não é? Mas sabemos que ele não teve, muitas vezes não era ele que estava no campo. Mas depois ele nunca publicava as coisas, não é? Nós sabemos que ele escavou imenso, e ele ou os seus discípulos, ou os seus subalternos, vá, escavaram imensos sítios, ele não publicou nada, não é? Quer dizer, o homem tem 40 anos de trabalho, eu creio que ele tem menos de 20 títulos publicados. Pronto, o que é sintomático. E há muita gente que diz que ele é, que inclusive é que ele não era um arqueólogo, não é? Que o objetivo dele era só estabelecer as bases do povo português. Não é? Agora, o que é isso do povo português? Não é? Nós que trabalhamos hoje e que trabalhamos com dados genéticos e que sabemos que não há um povo português, não é? Nós somos todos uma misturada. E então aqui, não é? Neste cantinho da Europa, onde veio tudo parar, quer dizer, o povo português é um disparate. Mas então a ideia foi um bocadinho pegar nisso, não é? Que eu sabia que existia, não é? O Manel Heleno, ou as pessoas que trabalhavam para o Manel Heleno, identificaram os sítios do Político Superior de Rio Maior, depois foram retomados e eles sim foram estudados pelo João Zilhão na sua tese, não é? Portanto, e é por aí, né? É o facto de ser algo conhecido, não é? De sido já estudado, esta associação do Paleolítico Superior português ao Paleolítico Superior francês, não é? De fazer de nós europeus, não é? Seja lá o que isso for, mas que dizemos que era a ambição suprema do Manel Heleno. E ele não tem nenhum peixe em dizer isso. E pronto, e foi um bocadinho pegar nisso e tentar ver, pronto, e achar que, pronto, e há uma questão depois que eu coloco, é que continuamos se calhar a não olhar muito para a África. Fiz uma comunicação um bocadinho nesse sentido, dizendo que apesar de tudo, não é, mesmo aquilo que nós continuamos a ensinar hoje nas universidades e tudo aquilo que continuamos a fazer, continuamos a não olhar muito para a África. E se calhar esse preconceito também ainda nos está inconsciente, e nós fazemos constantemente comparações com o político superior francês, mas nunca olhamos, e quer dizer, qualquer pessoa que já tenha estado em Gibraltar
Bem, só tive uma vez, mas quer dizer, tu vês o continente africano e do outro lado lá também. Portanto, não é uma zona que tem correntes, não é muito fácil atravessar, não é? Mas quer dizer, vemos hoje as condições que as pessoas o fazem, não é? Todos os dias há gente que atravessa aquilo em barquinhos a remo, não é? Muitos ficam pelo caminho, não é? Mas há outros que passam, portanto, tenha havido contactos, tenha havido, não me parece impossível. E continuamos, de facto, a não colocar essa questão. Pronto, e eu fiz uma comunicação um bocadinho por aí, foi só por isso que eu peguei, mas pronto, aquilo era para participar para fazer uma coisa um bocadinho diferente e participar naquela sessão. Mas pronto, acabou por ser pouco tempo antes de ter visto esta call e pronto, e as ideias estavam aqui um bocadinho ainda frescas e achei, olha, por que não pegarmos um bocadinho nisto e pronto, e colocámos algumas dessas ideias na candidatura e foi por aí. Mas quer dizer, também eu agora, no âmbito deste projeto, eu não vou reestudar o Manuel Heleno, percebes? Não é esse o objetivo. Não, posso eventualmente, estás a ver, interessar-me por mais alguma coisa e publicar mais alguma coisa, mas não, ou seja, o objetivo não vai ser este. Aqui a ideia mais é um bocadinho criar alguma discussão, que haja algum questionamento. A parte, digamos que mais científica, mais técnica, vai ser aquela da análise de textos que o Bolseiro está a fazer, portanto, que eu não consigo fazer, não é? Não sei nada de ciência de dados, de utilização da inteligência artificial. Nós definimos algumas publicações, de longa em série, não é? Em sequência, e vamos analisar a frequência de algumas palavras, não é? Algumas dessas também até aquelas utilizadas pelo Manuel Heleno, não é? Nação, povo português, o que é isso do povo português, não é? A questionar um bocadinho esse tipo de coisas. Portanto, digamos que essa vai ser a parte mais científica do projeto. O resto vai ser um pouco mais, vai incentivar o debate, a discussão, mais nessa base. Eu acho que transmitiu-nos agora o que vocês querem fazer, não? E agora ficamos à espera dos vossos resultados. Isto depois vai ser interessante ouvir no futuro. E Espero que sim, espero que sim. vocês vão sempre reportar no Facebook, como percebi, Sim, sobre sim. os workshops e o que Sim, acontece, sim. etc. Muito obrigada, Olha, Cristina, muito obrigada, eu que para, agradeço, obrigada por esta para oportunidade estiveste e por terem conosco sido esta tarde. resistentes com uma tarde de Sim, sol. sim. E eu vou depois enviar o link para o vídeo. Está bem. Obrigada, Eva. Obrigada, Obrigado, Maria. bom fim de semana. Obrigado. Obrigada a todos, bom Bom fim fim de de semana. semana. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau.